Boa tarde. Deixa eu só colocar a apresentação aqui para a gente começar. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Vocês me ouvem bem? Tranquilo. Tá bom. Então, gente, no primeiro seminário, para quem participou, né, do primeiro seminário que a gente organizou no ano passado, a minha tarefa era falar sobre a história da educação no Brasil, relacionando, claro, com a evolução da educação e a situação da educação em outros lugares do mundo, na França, na Alemanha, na Rússia. Mas essa mesa, ela traz agora, né, mais especificamente, a situação, a história da educação na União Soviética, né? Quais avanços, quais transformações foram possíveis desde que a Rússia, um país que tinha maioria analfabeta, passou o poder aos soviets, que eram os conselhos de operários e camponeses. Mas eu queria colocar o objetivo dessa mesa de maneira mais abrangente. O que os marxistas defendem para a educação? Porque é assim, abrangente mesmo, que a experiência e a teoria se deu na União Soviética, não só na educação, mas em todos os campos do conhecimento, na arte, na psicologia, nas ciências em geral. Então, um país economicamente atrasado, né, teve muitos avanços em diversas áreas, na economia, na tecnologia e no programa espacial. Essa semana, a gente fez aniversário o voo do Yuri Gagarin, que está ali no slide ali, né? E o programa espacial da União Soviética foi tão eficiente que matou muito menos cães, enquanto os Estados Unidos estavam matando gente nas suas experiências de ida ao espaço, né? A gente pode ter certeza que isso passa, em primeiro lugar, pelo controle total da sociedade pelos trabalhadores, pela planificação da economia, portanto. Mas, obviamente, que se há uma transformação radical na sociedade, tinha que haver também uma transformação radical na escola. Então, a primeira questão, que eu já dei um spoiler ali para vocês antes, mas voltei, a primeira questão básica, que eu acredito que já é uma unanimidade entre todos os participantes desse seminário, é que a escola que a gente tem hoje no capitalismo não nos serve. Aí eu começo citando um discurso do principal dirigente da Revolução Russa, o Lenin, no Congresso da Juventude Comunista, em 1920. Ele fala assim: a velha escola era uma escola de estudo livresco, uma escola de amestramento, uma escola de aprendizagem de cor. Obrigava as pessoas a assimilar uma quantidade de conhecimentos inúteis, supérfluos, mortos, que atulhavam a cabeça e transformavam a jovem geração num exército talhados todos pela mesma medida. Eu gosto muito desse texto do Lenin, ele está publicado nesse livreto aqui, ó, As Tarefas Revolucionárias da Juventude, da Expressão Popular, porque ele coloca de maneira muito sucinta o quanto nós, marxistas, rejeitamos por completo a educação como ela é hoje. Mas não são só os marxistas que criticam esse modelo. Eu vou falar agora de outros 3 grupos que, apesar de concordar conosco sobre a ineficiência da educação atual, têm outros objetivos, outras soluções que são diferentes das nossas. O primeiro grupo é dos defensores da reforma do ensino médio, né? Então, todo mundo que está na escola hoje, professores principalmente, nas reuniões de professores, a gente vê que o discurso de conhecimentos úteis, estimular habilidades e competências, preparar para o mercado e para a vida, também é um discurso dos governos. E eles usam esse discurso como uma justificativa socialmente aceita para privatizar a educação pública. Eu não vou poder entrar muito nesse tema, né, por conta do tempo, mas a gente tem um excelente texto sobre isso, sobre a reforma do ensino médio, que foi escrito pela Maritânia e pelo Evandro, militantes nossos que estão presentes aqui também no seminário. O segundo grupo que eu vou tratar são os freirianos, né? Falar do Paulo Freire para educadores é sempre um assunto delicado. A gente tem vários colegas de trabalho muito aguerridos, dispostos a lutar pela educação pública, só que são muito fãs do Paulo Freire, né? Porque a obra dele ela é apresentada nos cursos de licenciatura e ela aparece como a mais progressista. Mas o que a gente precisa discutir é que tipo de transformação é proposta pelo Freire. É por isso que na preparação desse seminário a gente mandou um texto
do Paulo Freire, um comunista, né? Ao longo do meu informe, eu vou fazer algumas relações e críticas à obra dele, e eu convido todos vocês a também fazer isso no momento do debate. O terceiro grupo, né, é os movimentos por uma educação popular. A gente tem aqui um outro grupo que está do nosso lado da trincheira, a gente tem inscritos no seminário que são educadores populares, e é por isso que eu parto daqui para colocar 3 premissas imprescindíveis para nós, que eu gostaria de discutir com esses companheiros e com todos os participantes do seminário. A primeira questão é que é impossível, no capitalismo, transformar a escola. E é extremamente nocivo vender qualquer ilusão nesse sentido. A segunda questão é que, enquanto estamos sob o capitalismo, é necessário defender o acesso de todos à educação pública e gratuita. E a terceira questão é que a transformação da escola no socialismo não passa por descartar por completo o acúmulo de conhecimentos da humanidade até a sociedade burguesa. Aí aqui eu retomo o texto do Lenin. É preciso saber distinguir aquilo que a velha escola tinha de mal daquilo que ela tinha de útil para nós. É preciso saber escolher dela aquilo que é necessário para o comunismo. Se a gente tentar tirar a conclusão de que se pode ser comunista sem ter assimilado todos os conhecimentos científicos acumulados pela humanidade, a gente ia cometer um erro enorme. Seria errado pensar que basta assimilar as palavras de ordem comunistas, as conclusões da ciência comunista, sem assimilar a soma de conhecimentos de que o próprio comunismo é consequência. Por que a doutrina do Marx ela pôde conquistar milhões e dezenas de milhões de corações na classe mais revolucionária? Isso aconteceu porque o Marx ele estava se apoiando, né, na sólida base dos conhecimentos humanos adquiridos sob o capitalismo. Bom, apesar do Lenin ter excelentes textos sobre educação, ele era filho de um pedagogo e ele tinha uma consideração muito alta pelo papel do professor e acompanhou muito de perto a tarefa de organização nas escolas públicas. Eu quero dar ênfase no meu informe à obra da companheira dele, a Nadezhda Konstantinovna Krupskaya. Ela foi tida pelo Lunacharsky, que era o ministro da Educação, como a alma do Narcontros, que era o Comissariado do Povo para a Educação, o Ministério da Educação deles. No ano passado, por influência da Maritânia, que assim como eu é professora de literatura, a gente estudou e escreveu sobre Mayakovsky, que era um escritor e artista da Revolução Russa. Aí esse ano eu resolvi que eu ia estudar essa outra personagem importante nesse episódio tão marcante para a história da luta dos trabalhadores pela sua emancipação. No dia 15 de outubro de 2018, no dia do professor, comprei esse livro, ele estava guardado na minha estante, sem ler, e eu estudei sobre a Krupskaya menos do que eu gostaria, mas eu acredito que o suficiente para fazer uma breve exposição aqui para vocês. Eu já peço de antemão para que todos que também estudaram a obra dela contribuam no debate e acrescentem aí com outras informações. Então, primeiro, é necessário dizer que, como em todas as áreas da União Soviética, a produção teórica, a incentivação à pesquisa, ao debate em alto nível, fez produzir muitas vertentes e ideias sobre a educação. Outros nomes importantes e talvez até mais conhecidos que a Krupskaya são o Vygotsky, onde a teoria da aprendizagem dele é amplamente difundida nos cursos de licenciatura, é cobrado nos concursos públicos, e o Bistrak, que deu uma importante contribuição com seus experimentos na educação de jovens e em conflito com a lei. Mas eu vou centrar a minha fala nessa coletânea de textos aqui da Krupskaya, que é esse livro que eu comprei, que eu falei antes. Quando eu enviei o texto que eu escrevi em homenagem à Krupskaya para uma colega de trabalho, a Eliane, que é para estar aqui agora participando do seminário, ela me disse que era uma pena que ela nunca tivesse ouvido falar sobre a Krupskaya. E eu acho que é nesse sentido que a gente deve caminhar na formação daqueles que lutam em defesa da educação pública. Conhecer a história e entender por que alguns teóricos são difundidos e outros não. Na primeira página desse livro, eu escrevi ali, coloquei até uma foto, tanto se fala de uma nova escola, né? Agora, com Freire, com a reforma do ensino médio e tudo mais. Quão velha ela é, se a gente pensar
que a Krupskaya já estava desenvolvendo essas ideias, né, lá em 1917, e todos os avanços que 17 proporcionou para a educação que a gente tem hoje. O primeiro texto desse livro ele foi escrito em 1899. Ele é um dos textos da brochura A Mulher Operária, e ele chama A Mulher e a Educação das Crianças. A Krupskaya vai falar que naquela situação as mulheres elas não eram responsáveis pela educação, mas pela manutenção dos filhos, né? E que elas também não davam conta dessa tarefa. Elas tinham que deixar as crianças sob o cuidado de alguma mulher idosa ou de crianças mais velhas. Muito parecido com a situação recente das mulheres no Brasil, né? E ela vai falar primeiro sobre a situação no campo, né? E eu trouxe esse texto para a gente entender como que era a Rússia antes da Revolução, né? Como é que estava a situação da educação, a situação da juventude na Rússia naquele momento. A criança de colo é amamentada com mingau azedo, sacudida no berço até perder a consciência. Ela mora numa casa sufocante. Frequentemente é cuidada por uma criança de 6 a 8 anos de idade que a deixa cair, que a queima. A própria mãe não tem nenhuma ideia de como que o corpo humano é constituído e o que é necessário para cuidar de um bebê. Metade das crianças morre nas aldeias antes de completar 5 anos. Na aldeia não há escola e a alfabetização ocorre ao acaso. Quando por um acaso numa aldeia tem uma escola, as crianças não podem ir porque elas são necessárias em casa, elas não têm roupa para ir para a escola. Elas mal aprendem a ler, escrever e contar. Os professores eles são proibidos de ensinar qualquer coisa que vá além da alfabetização. Daí tem um trecho, talvez o mais famoso da Krupskaya, que fala, né, que nas escolas os professores são proibidos de ensinar a história da luta de classe, as leis que existem nos outros países, como que esses outros países chegaram a essas leis, né, fazendo uma referência à Revolução Francesa e tudo mais. As mães, elas não podem, então, ensinar seus filhos, né, ela frisa isso, porque elas não sabem nada, elas também não são mal formadas. E essa mulher no campo é uma escrava, né? É uma situação de dependência que imprime uma marca nela, ela é uma criatura impotente e oprimida, nas palavras da Krupskaya. E daí depois ela vai falar sobre a situação nas fábricas. As operárias das fábricas de fósforo, onde nessas fábricas a maioria são mulheres e crianças, ao casarem, são geradoras, assim como elas mesmas, de uma geração fraca, semi-morta, sobrecarregada por uma série de doenças que levam a uma morte prematura. E aí tem um trecho bem pesado que fala assim sobre dopar as crianças, né? Alguma vizinha aconselha a operária a dar papoula para a criança, pois ela dorme tranquilamente e a mãe fica feliz. Essa operária não tem ideia de que ela está envenenando a criança, porque a papoula é um derivado do ópio, e está podendo podendo desenvolver doenças mentais que vão aparecer no futuro nessa criança. Ela também vai falar um negócio bem pesado da fábrica de anjos, que lembra Os Miseráveis. Ela vai falar que algumas mulheres na Rússia cobravam para cuidar das crianças de colo, dos filhos dos operários, né? E que se chamava fábrica de anjos justamente porque aquilo que elas cobravam não era suficiente para sustentar as crianças, então elas também dopavam, não alimentavam direito, não cuidavam direito, né? E as crianças, por isso que era uma fábrica de anjos, produzia crianças que morriam, né, aos montes, daí elas eram presas, e daí depois logo outra mulher abria uma nova fábrica de anjos. E daí também ela vai falar da situação das empregadas domésticas, né, que não podiam nem ter filhos, porque senão elas não eram contratadas, uma coisa que a gente vê aqui no Brasil também, né, como são considerados os filhos das empregadas domésticas, naquele caso, por exemplo, da criança que morreu no elevador lá por negligência da patroa. Aí, depois, ela vai esclarecer do que os socialistas são acusados. Assim como o Marx e o Engels fizeram no Manifesto do Partido Comunista, ela vai dizer que
que os burgueses, né, eles falam assim, esses socialistas terríveis querem destruir a família, tirar as crianças dos seus pais. Bom, pelo esse quadro que eu acabei de falar, né, não é os socialistas que querem tirar as crianças dos pais, mas o próprio capitalismo faz isso com a geração nascente, né? E daí ela faz um conceito da educação pública. O cuidado com a manutenção das crianças será tirado dos pais, e a sociedade garantirá para a criança não apenas os meios para sua existência, mas garantirá também que a criança tenha todo o necessário para que ela possa ter um desenvolvimento pleno e multilateral. Então, como eu falei lá naquela citação do Lenin, né, de que os marxistas eles prezam por estudar o acúmulo de conhecimentos da humanidade, mesmo que esse conhecimento seja dado pelos meios burgueses, né, seja estudado nas universidades durante o capitalismo e tudo mais, é necessário que a gente tenha acesso a esse conhecimento. E a Krupskaya, antes da Revolução, os textos dela antes da Revolução são muito nesse sentido, de estudar o que a burguesia estava fazendo ao redor do mundo, né? Como a burguesia estava educando seus filhos ao redor do mundo, para estabelecer o modelo que ia ser defendido pelo partido na pós-revolução, né? Antes e depois da Revolução. Então, ela vai falar que nos países ocidentais da Europa existem os chamados jardins de infância, né? Naquela época ainda era chamado assim. Uma parte bonita que fala que as mães podem trabalhar tranquilamente, muitas professoras cuidam da criança, as quais tratam-nas com amor, risos e vozes infantis enfeitam a casa e o jardim, né? Talvez por isso que recebe esse nome de jardim de infância. E aí, a Luana, que é uma amiga minha também, que acho que também está participando do seminário, ela é uma professora de educação infantil e ela sempre fala disso, né? Que incomoda muitas professoras de educação infantil e outras que estão aqui devem saber do mesmo, que a educação infantil é tida como um lugar somente de cuidado, onde a gente deixa os filhos para ir trabalhar e aí eles vão fazer a manutenção da subsistência, da sobrevivência da criança, né? Mas aí, já naquele momento, né, já naquele tempo, a Krupskaya tem um cuidado com isso. Vai falar assim, que à primeira vista pode até parecer que no jardim de infância não há nenhuma ordem, mas é só impressão. Cumpre-se um plano rigoroso. As crianças são divididas em grupos e cada grupo realiza a sua tarefa. No jardim, as crianças estão cavando terreno, regam, limpam hortas, na cozinha elas descascam vegetais, lavam pratos. Cada jogo, cada lição ensina algo. E o mais importante, a criança aprende a trabalhar, aprende o que é ordem, recebe orientações para não brigar com seus amigos e ceder. Eu marquei ali a criança aprende a trabalhar, porque essa é uma preocupação central para Krupskaya, a ligação da educação com o trabalho, da escola com o trabalho, né? E depois a gente vai aprofundar isso. Aparece também uma questão daquilo que a pandemia trouxe, né? Ela fala assim que a importância da criança estar na escola é porque ela sai de uma vagabundagem sem destino, é o termo que ela usa naquela época, né? Em que as crianças não aprendem nada, elas estão condenadas em casa e vivem sobre os gritos de não incomode, não vá, não mexa, né? E essa é a importância das crianças irem para a escola. Infelizmente, né, com a pandemia, isso voltou muito à tona com as crianças em casa. Na época, havia poucos jardins de infância na Europa Ocidental, mas ela vai falar que se era possível, né, esses pequenos exemplos de jardim de infância, era possível ter bons jardins, muito melhores eles serão numa sociedade socialista, pois neles vão ser educados os filhos de todos os membros da sociedade. Portanto, todos se interessarão para que ele seja o melhor espaço possível. E daí aqui entra uma situação que a gente fala sempre sobre a existência das escolas particulares, né? Então, enquanto existe um centro de educação infantil, né? Um lugar da educação infantil particular, onde lá tem massinha de modelar, tinta,
um parque e tudo mais, né, de toda a melhor qualidade, isso justifica a precarização do ensino na educação pública, né? Ela vai falar que a burguesia, ela pode oferecer para os seus filhos o melhor. Então, é por isso que eles se indignavam com a consigna de educação pública, né, da luta pela educação pública. Mas a mulher operária, ela jamais ia se indignar, a gente tem que lembrar que naquele momento eles estavam defendendo a educação pública e ela não existia na Rússia, né? Então, a mulher operária jamais ia se indignar com essa pauta. Aí, ela vai estudar mais sobre essa questão da ligação da escola com o trabalho, né? Então, o primeiro a defender essa ideia no século XVII foi o economista inglês John Bellers. Depois, nos séculos XVIII e XIX, essa ideia ganhou adeptos em toda a Europa. O Rousseau, a Convenção da Revolução Francesa, procurou colocar em prática. O Marx e o Engels, em 1850, desenvolvem e fundamentam cientificamente essa ideia. No entanto, ela foi rapidamente esquecida, porque o capital ele só exigiu dos trabalhadores um trabalho simples. Então, as escolas públicas cresceram, mas eram escolas de ensino, onde o trabalho estava totalmente excluído, né? E onde era ensinado somente a leitura, a escrita, a aritmética, para formar operários obedientes e cumpridores de todos os seus deveres. No século XX, com o progresso tecnológico, os Estados Unidos e a Alemanha começaram a ter escolas profissionais, cursos noturnos, cursos técnicos, né, chamados na Alemanha de Arbeitsschule. Em 1915, a Krupskaya escreve um texto, 2 anos antes da Revolução, onde ela está comparando a escola pública na Europa. Ela diz que ampliou o número de anos obrigatórios nessas escolas, mas que essa escola se consolidou como uma escola de ensino, que embota a capacidade de trabalho da criança. E daí ela vai usar o pedagogo alemão Georg Kerschenstein, que diz que entre 3 e 14 anos, as crianças apresentam predisposições especialmente fortes e atração pelo trabalho manual. E que a escola de ensino não apenas não desenvolve essas predisposições, como abafa elas. E ela vai falar que nos Estados Unidos era um pouco diferente a escola. Então, ela está comparando a escola pública da Europa e dos Estados Unidos. E que, justamente por ser diferente, a escolha profissional era mais fácil para os estudantes dos Estados Unidos do que na Europa. Isso era um objetivo dos empresários americanos, que tinham uma expressão em inglês que significa colocar o homem certo no lugar certo, né? Então, eles tinham uma preocupação maior com isso. Ela vai fazer uma longa citação do Weber, que era um alemão, considerado o fundador da psicologia experimental, e eu falo isso porque para reforçar assim, o quanto ela se preocupava em estudar toda a teoria desenvolvida pela burguesia, o melhor da teoria desenvolvida ao redor do mundo, né? E aí ela vai dizer que nos Estados Unidos, o filho do Roosevelt estudava com o filho do operário. E na Alemanha, haviam escolas populares e escolas médias. E nas médias, era copiado o modelo dos Estados Unidos, né? E aí ela vai colocar uma situação que acontecia com a juventude, que ainda acontece hoje. Que na atualidade, e é na atualidade mesmo, né? A grande maioria é obrigada a procurar trabalho, não de acordo com os seus gostos e inclinações, mas pela possibilidade de conseguir esse ou aquele emprego. Ela vai falar da necessidade de fazer uma preparação geral dos jovens para que eles não fiquem amarrados a vida inteira numa especialidade estreita. E aí a gente pensa, né, o quanto isso é pior ainda com a reforma do ensino médio, onde no primeiro ano do ensino médio o jovem está sendo conduzido aí a fazer uma escolha profissional que já tira ele, né, a possibilidade de mudar de profissão ao longo da vida e tudo mais, desde a mais tenra idade. Aí ela vai falar das escolas novas, que surgem em 1889 na Inglaterra e na França, e depois se espalham para a Alemanha, Áustria e Suíça.
E também analisa os internatos, que cobravam de 1.500 a 2.000 francos por ano, que ficavam longe do barulho da cidade, perto da natureza, ao ar livre, né? E os livros que mostram essas escolas são cheios de fotografia, que mostram salas separadas para cada estudante, salas de leitura, enfim, tudo organizado de modo rico, racional e confortável. É uma enorme atenção à educação física para fortalecer o organismo dos estudantes, trabalho físico ao ar livre, nas oficinas, jardinagem, horticultura, colheita, construção de pavilhões. Ela vai dizer que essas crianças respiravam saúde e que o desenvolvimento mental também recebia grande preocupação. Não se decorava conteúdos inúteis, o foco era na auto-organização, na criatividade, o disciplinamento era reduzido ao mínimo, o desenvolvimento multilateral da personalidade acontecia fortalecendo a habilidade de viver e trabalhar em conjunto. Apesar de a gente poder, ela vai dizer assim, né? A gente pode aprender muitas coisas com essa experiência, analisando os internatos. Mas esse não é o modelo que a classe operária precisa. É um estilo de vida completamente burguês, porque isola o estudante da vida real. E daí, quando eu li isso, eu lembrei daquele filme, né, Capitão Fantástico, que apresenta uma alternativa de educação para as crianças, mas que é completamente isolada da vida real, né? Então, ela vai falar assim, que os internatos rurais atendem às necessidades específicas de alguns setores da burguesia. A democracia operária vai aproveitar a sua experiência pedagógica, mas vai construir suas próprias escolas de uma forma diferente. Na Alemanha, as escolas médias, que eu falei antes, elas eram proibidas para os filhos da cozinheira. Então, havia, de fato, uma segregação, né? As escolas populares eram para os pobres e as escolas médias eram para pequena burguesia e tal. E na Inglaterra, era o contrário. Era oferecido muitas bolsas de estudo para os trabalhadores colocarem seus filhos nas escolas médias. E daí ela vai fazer uma consideração muito importante. Se os mais talentosos jovens da classe operária deixam a sua classe, por que na Inglaterra eles faziam isso? Davam bolsa de estudos para os melhores operários, filhos de operários. Né? Eles deixam a sua classe e isso é vantajoso para a burguesia, porque a classe operária está perdendo aí, assim, os seus líderes. Aí depois, vamos entrar num assunto que era a organização política dos professores na União Soviética. O primeiro congresso de toda a Rússia para a educação pública aconteceu em 1913, em São Petersburgo. Nesse mesmo ano, o Lenin escreveu um discurso para ser lido pelo Badaev na Duma do Estado, no congresso deles, né? Sobre o orçamento do Ministério da Educação. Esse discurso era cheio de indignação, era acalorado, e isso mostra a importância que o Lenin, a Krupskaya, né, e o Partido Bolchevique dava sobre o capitalismo, a luta em defesa de todos os recursos para a educação pública. Essa luta ela era a preparação para o momento que o poder passaria para as mãos da classe operária, e nesse momento era necessário ter uma frente de educação, de professores, preparada para transformar a educação. Em vários textos escritos antes da Revolução, há uma ação de censura. Então, o livro Educação Pública e Democracia, que a Krupskaya escreveu em 1915, vendeu 40 mil exemplares, mas, na verdade, em 1920, ela disse, né, ela explicou que deveria se chamar Educação Pública e Classe Operária. Bom, depois da Revolução, é no campo da educação pública que mais se vê o atraso econômico na Rússia. Faltam 10 minutos, Bruno. Tá. Refletido no baixo nível cultural que os professores tinham. Então, ainda que eles tivessem convertido a educação em escolas do trabalho, que eu vou explicar nesses 10 minutos que me faltam, os professores disponíveis eram semi-analfabetos, testemunhas apenas inconscientes do grande momento histórico que viviam. Portanto, era preciso um grande trabalho para transformar o professor num grande líder da escola do trabalho. Então, para a escola do ensino, não é preciso saber muita coisa, né? A disciplina é daqui até ali. Só isso. E aí, na escola, no modelo que a Krupskaya propõe, que é a educação politécnica, é preciso, o professor tem que saber muito, ele tem que saber fazer as coisas. E por isso, ela já defendia naquele momento que era necessário estudar, estudar, estudar.
Em 1920, ela vai dizer que eram poucas as boas escolas, mas que isso não queria dizer que eles deviam voltar ao modelo anterior de educação. Em 1921, ela diz que a guerra e a destruição atrapalharam a resolução desse problema, né? E em 1930, na quarta edição desse livro, da Educação Pública e a Classe Operária, ela estava discutindo a obrigatoriedade dos 7 anos, né, de educação pública. Vamos pensar que isso é em 1930, né? O que se tinha no Brasil de ensino obrigatório. E o que a gente tem hoje é fruto, né, daquela conquista que os trabalhadores fizeram lá na Rússia e que foi se espalhando por todo o mundo. Então, agora vamos chegar onde é o centro do meu informe, que é a escola trabalho, né? Fiz toda essa fundamentação para a gente entender da onde veio essa defesa dela, né? E como é que foi, então, qual foi o modelo adotado na União Soviética? Educação politécnica. Se uma característica do sistema capitalista era o gasto inútil da força de trabalho, o excesso de trabalho de alguns e a ociosidade forçada de outros, uma característica do sistema socialista deve ser a distribuição racional, planejada, o mais razoável possível do trabalho entre todas as pessoas, a transformação do trabalho de servidão em trabalho voluntário. Então, na sociedade dividida em classes, tem um divórcio entre teoria e prática, entre trabalho braçal e intelectual. E os marxistas rompem com isso. E ali está, não sei se para vocês está ruim de ver, estou transmitindo na TV, aqui está ruim, no computador não. Há cinco questões que eles colocam, né? Educação geral, gratuita e obrigatória para todas as crianças de ambos os sexos, com duração até os 16 anos de idade. Além disso, a escola deve propiciar às crianças o desenvolvimento físico mais amplo e multilateral, que é um requisito obrigatório para isso, é o fornecimento de alimentação saudável e roupa para as crianças. Do trabalho, na base do qual está a participação das crianças no trabalho produtivo desde a idade precoce, com início no jardim de infância, durando até a escola superior. Desenvolvimento mental, que prepara as crianças para o trabalho intelectual independente, e o desenvolvimento social. A escola laica, a organização democrática e não burocrática do trabalho escolar, a garantia plena de liberdade de opinião e direito de associação aos professores, e o direito da população de receber educação em sua língua nativa, né? Na União Soviética haviam vários dialetos e tal. Então, aqui aparece a defesa que a gente faz no direito de autodeterminação dos povos, né? Então, eles se educarem na língua que eles falam, né? Aí ela também vai fazer discussões sobre o proletkult, né? Ela vai falar sobre a arte, sobre a moral proletária. Como eu tenho pouco tempo, eu acho que eu vou pular um pouco essa parte. Mas ela vai falar assim que tá dialogando com o camarada Pletnev, ele está correto quando ele diz que o mundo não pode ser vencido somente pelas armas e pela força. Para ganhá-lo ideologicamente é necessário superar a velha cultura burguesa, e essa é uma tarefa da educação também, né? Mas a gente pode ser um forte defensor de todas essas ideias e, ao mesmo tempo, ser um inimigo da ideia de cultura proletária. Essa ideia do proletkult, né, era uma ideia que estava surgindo na Rússia e que depois vai ser uma das bases para o stalinismo, que eu vou tratar mais à frente, né? E ela vai dizer assim: a arte pode crescer somente da vida. E o que o proletkult defendia, né, apesar de estar correto em algumas questões, ele vai defender que a gente precisa nos isolar, os artistas precisam se isolar de todos os elementos não proletários, nos fechar, criar para nós próprios uma cultura puramente proletária, né? E essa ideia de uma cultura puramente, né, a Krupskaya já se opunha antes mesmo da morte do Lenin e tudo mais. Eu também queria citar, né, porque eu escolhi a Krupskaya para falar, e ela acaba falando muito sobre a educação básica, né? Mas a educação soviética também desenvolveu muita coisa
no campo do ensino superior, da pesquisa. E daí eu queria citar a Sabine Spielrein, esse livro aqui, né, que eu li já faz um tempo, fala da biografia dela. Ela ficou conhecida como a amante do Jung, né? Ela estudou com o Freud e tudo mais, ela se formou médica. A Sabina, ela era uma russa da pequena burguesia, que foi se tratar, e por isso conseguiu ir se tratar na Suíça, se eu não me engano, agora fugiu, onde ela foi tratada pelo Jung e tudo mais. Ela se formou, ela se recuperou, né, do surto que ela tinha de histeria, e se formou médica. E quando ela estava se formando médica, a família dela escreveu dizendo que a revolução tinha acontecido na Rússia e que era um terreno muito fértil para desenvolver ciência, conhecimento e tudo mais. E daí ela voltou para a Rússia e ficou responsável por estudos muito importantes de psicologia e tudo mais. Então, eu queria só fazer uma menção, uma indicação desse livro, né? Essa obra também, eu não vou falar agora, talvez eu fale depois na resposta. É muito legal, assim, ler os textos da Krupskaya e ver a relação que ela tinha com o Lenin, uma relação de trabalho mesmo, de troca, de camaradagem, de desenvolvimento dessa teoria muito em paralelo com o Lenin, né? Eu vou falar só sobre isso, da relação dos dois. E daí tem o stalinismo, né? Então, a morte do Lenin e a ascensão da burocracia stalinista, ela gerou muitas perdas em todas as áreas da educação, dos avanços para as mulheres, da própria psicologia. A Sabina o instituto que ela estudava foi fechado, né? Porque a psicologia foi declarada como uma ciência burguesa. Enfim, teve regressões em todas as áreas, né? E aqui tem algumas coisas que estão naquele texto que a gente enviou, preparatórias para o Congresso, né? Mas que deixam, em resumo, deixam claro o seguinte, que a Krupskaya, apesar dela não se uniu à oposição de esquerda, ela ficou na Rússia, né? Ela não era favorável a várias coisas que aconteceram, como o culto à imagem do Lenin, né? Ela foi contra o embalsamento do Lenin. Ela fez várias críticas ao stalinismo. Em 1926, numa reunião da oposição unificada, ela disse que se o Vladimir Ilyich, né, que chama o Lenin, tivesse vivo, ele estaria em uma das prisões de Stalin, né? E depois ela vai fazer num texto chamado Recordações de Lenin, que veio à tona só depois, mais tarde, em 1930, quando o Trotsky já estava expulso e exilado na Turquia, ela vai fazer vários relatos de como era a relação dos dois. Então, isso. E daí, assim, né, nesse pouco tempo que me sobra, eu quero fazer uma síntese daquilo que era o objetivo dessa mesa, né? Acho que todos esses temas, o stalinismo, a arte proletária, o estudo do que estava se desenvolvendo, o que ela colocou como modelo da escola politécnica, tudo isso é muito importante para a gente iniciar o debate, né, dessa mesa. Mas, em síntese, as conquistas que a educação soviética teve foi a universalização da educação pública, gratuita, laica e única, a erradicação do analfabetismo, uma coisa muito importante num país que tinha maioria analfabeta, camponesa, né? A educação, inclusive, para os adultos, a formação imediata dos professores, a educação vista, né, como um processo criativo, não meramente instrutivo, a autodireção local, o atendimento imediato das demandas trabalhistas dos professores, o ensino gratuito com presença obrigatória e o custeio de todo o material escolar, vestimenta, calçado para os estudantes, a eliminação de divisão entre os professores aqui em Santa Catarina, em São Paulo, em todos os estados, eu acho, né? Eu sou professora da rede estadual e eu sou uma professora ACT, uma professora contratada. Isso é uma divisão entre os professores, que não havia mais na Rússia. O estabelecimento de, no máximo, 25 estudantes por sala de aula, a proibição de qualquer tipo de punição aos estudantes na escola, o cancelamento de todos os exames, né, uma medida efetiva que a gente fica só filosofando, né, as provas são... Não, na Rússia foi cancelado todos os exames, todas as escolas tinham supervisão médica regular,
E uma coisa que no Brasil, né, existe só para quem está na escola sabe, só em tese, na teoria, né, os conselhos escolares, onde a própria autogestão da escola, né, composto por professores, estudantes, aconteceu na prática na União Soviética. É isso, obrigada. Não sei se eu passei um pouco do meu tempo. A parte da escola-trabalho, eu acabei suprimindo várias coisas, mas eu espero que os participantes aí do debate retomem, expliquem um pouco melhor, e se não acontecer na resposta, eu explico um pouco melhor. É isso.